Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Vereador Adiel da Silva Vieira. Presente. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Presente. Vereador João Carlos Alves de Souza. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador Josué Pereira, presente. Vereador Lohan Gomes. Presente. Vereador Miguel Pereira de Souza. Presente. Vereador Newton César Alves de Almeida. Vereador Valmir Martins de Carvalho. Senhor presidente, feita a chamada e a número regimental. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Comunico às vereadoras que encontram-se sobre a mesa os livros de registro para uso da tribuna. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, pauta para a sessão ordinária do dia 29/5/2018, às 18 horas, expediente. Projeto de lei de número 40/2018, requerente do senhor prefeito municipal, ementa, dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente, um valor de R$10.000, visando criar elemento de despesa e fonte de recurso referente a multas no Programa de Instalação de Câmeras na Cidade, operação de monitoramento, na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Projeto de lei de número 41/2018, requerente vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes, ementa, dispõe sobre estabelecer o agendamento telefônico de consultas médicas para idosos e portadores de necessidades especiais nas unidades de saúde do município. Indicação de número 70/2018, requerente vereador Miguel Pereira de Souza, ementa, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito o anilhamento do canal, entre aspas, Valão, que sai da Lagoa Zé Cabral e deságua na Fazenda Cunha Bueno. Indicação de número 71/2018, requerente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, ementa, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito que viabilize um curso de agente comunitário de saúde. Ordem do dia. Votação das proposições do tipo projeto de lei de número 3/2018, requerente o senhor prefeito municipal, ementa, dispõe sobre alterar o caput e o inciso 1º do artigo 4º da lei de número 10.010, de 11 de março de 2014, e da outras providências. Projeto de lei de número 18/2018, autoria do senhor prefeito municipal, ementa, dispõe sobre autorizar o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente no valor de R$3.853.075,97, visando atender convênios celebrados com o Ministério das Cidades e Ministério do Turismo e da outras providências. Projeto de lei de número 26/2018, de autoria do senhor prefeito municipal, ementa, dispõe sobre autorizar o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial junto ao orçamento vigente, no valor de R$1.159.768, visando atender convênio celebrado com o Ministério da Saúde e da outras providências. Votação única das proposições do dia de indicação de número 71/2018, de autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Indicação de número 70/2018, de autoria do vereador Miguel Pereira de Souza. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, terça-feira, 29 de março de 2018, presidente vereador João Carlos Alves de Souza. Senhor presidente, feita a leitura do expediente. Solicito ao vereador Adiel que conduza o senhor Alessandri da Silva, presidente do Serve Búzios, até o plenário. Boa noite, Alessandri. 15 minutos, tempo regimental.
Obrigado. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, Adiel, Gladys, o vereador Miguel, o Josué. Boa noite, assistência, internautas. Presidente, o que nos traz aqui... Bom, o que nos traz aqui, presidente, segundo o ofício encaminhado pelo nosso vice-presidente Marcos Santos, é a questão previdenciária. A questão previdenciária nos preocupa muito. E eu vou chegar até lá, a questão da pauta. Bom, em primeira mão, eu queria falar um pouco sobre o Servibúzios, o Sindicato dos Servidores. Então, Búzios, o servidor público de Búzios, presidente, conta com um representante que é o Sindicato dos Servidores. O Sindicato dos Servidores foi fundado em 15 de maio de 2001 e, desde então, a gente acompanha, de um ponto de vista privilegiado, a administração pública em Búzios. Então, qualquer crítica ou sugestão que a gente traga é a sugestão dessa perspectiva aí de quem está acompanhando já há uns 17 anos essa estrutura de servidores públicos, né? Então, a gente teve na Câmara, me parece, o projeto 22 e 23, tramitando um pedido de parcelamento de dívida previdenciária, né? Eu, como representante dos ativos, fui citado aí em algumas situações, até de modo elogioso. Então, a gente sentiu a necessidade de esclarecer e de mostrar o ponto de vista do servidor público em relação à questão do parcelamento da dívida com a Búzios Prev. Presidente, em raríssimos momentos, o Conselho Municipal Previdenciário teve as suas prerrogativas respeitadas durante a fase em que essa dívida se acumulou. Então, hoje a gente tem mais ou menos aí já uns 15 a 18 milhões de dívida e a gente só foi ter conhecimento desse valor, assim como os vereadores, através do parcelamento. Então, assim, fica aqui essa ressalva, porque me parece que alguns vereadores fizeram boa menção ao acompanhamento que o Conselho faz e fizeram essa referência a meu nome. Mas eu esclareço aqui que, na fase de formação dessa dívida, nós não tínhamos conhecimento. Existe um processo obscuro e a gente só toma conhecimento depois que o problema já está formado. Então, depois de formado o problema, nada mais há que se faça senão parcelar. Não há como o governo pagar 18 milhões de reais, 15, quanto seja, porque também está obscuro esse valor, esse total. Não há como o governo tirar de saúde e educação a despesa corrente do dia a dia para pagar alguma coisa que é uma provisão para o futuro. Então, é desse ponto de vista que o Conselho Municipal de Previdência exige e apoia o parcelamento. Ele tem que ser feito. O governo tem que pagar de algum modo e o modo encontrado foi o modo parcelado. Então, essa é a nossa perspectiva sobre o parcelamento. Agora tem algo a ser dito sobre essa questão. O governo hoje tem uma dívida previdenciária com regime próprio que beira, já com 1,2 milhão desse ano, que o governo continua sem pagar, a parte patronal, já beirando os 20 milhões de reais. O governo tem também uma dívida com o INSS, vereador Lohan, que passa dos 20 milhões de reais, pelo que eu saiba. Da última vez que eu tive conhecimento dessa dívida, passava dos 24 milhões, inclusive no relatório bimestral. Então, o que eu acho que a classe política deve buscar entender em relação a essa dívida é a causa dela. Então, é por isso que eu falo da história do Servibúzios, do sindicato, porque a gente está acompanhando a formação dessa dívida desde o dia a dia da administração. E uma das grandes causas, presidente, dessa dívida é a alta rotatividade de mão de obra. Então, se você for consultar lá os anais da prefeitura, vai se ver que Búzios já teve mais de 30 mil pessoas empregadas dentro da administração desde a sua fundação. Então, essas 30 mil pessoas
ou 30 mil matrículas, vão deixando resíduo, né? O indivíduo sai, às vezes não recebe a verba rescisória, às vezes o INSS dele não é depositado, às vezes o FGTS não é depositado, às vezes o PIS não é depositado. Infelizmente, os gestores não têm tido um compromisso de Estado. Então, a formação dessa dívida, da dívida do INSS, e a formação da dívida com abusos prévios agora, com o fundo próprio, decorre dessa alta rotatividade de mão de obra, né? Porque, de certo modo, quando se gasta muito, quando se é perdulário com o contratado, com o comissionado, com pessoas que não têm uma vinculação efetiva com a administração, você tira da parte efetiva dos servidores. O governo privilegia pagar os contratos, que hoje já passam de 1.400. O governo privilegia pagar esse contratado, porque, no geral, são pessoas que têm vinculação política, do que pagar a sua despesa previdenciária com os efetivos. Então, essa é a perspectiva que nós temos privilegiada da máquina pública como sindicato, nos dá autoridade para dizer isso. É interessante e é necessário que a classe política esteja olhando a origem dessa dívida, que uma vez que ela esteja feita, não há como não parcelá-la, não há como. Não há como, presidente, não parcelar uma dívida que já vai, pela minha estimativa aqui, me desculpe algum erro de estimativa, porque realmente as coisas são obscuras, mas já vai lá quase chegando aos 20 milhões a dívida com o fundo previdenciário próprio. O papel do CMP nisso, do Conselho Municipal de Previdência, é o tempo todo estar alertando a gestão sobre o que ela deve fazer. Então, o papel do gestor do Fundo Previdenciário, que é hoje o senhor Marcelo Passos Pereira, seria um papel de certo modo polido e protocolar, defrontar ou afrontar o poder público executivo, exigindo o pagamento dessas parcelas, né? Então é isso que tem sido conversado internamente. E na oportunidade que os vereadores estiveram lá, o vereador Niltinho, o vereador Miguel e a vereadora Joyce, foi isso que eu disse na mesa. Eu disse o seguinte: nós, Conselho de Previdência, nós, sindicato, demandamos que o gestor do Fundo de Previdência seja um servidor de carreira, um servidor efetivo. E aí eu fiz o vereador Miguel, me parece que fez referência a isso. Eu notei o seguinte, eu falei diante da mesa, pode ser que amanhã tenhamos um gestor do Fundo de Previdência efetivo e que cause um problema que o atual não causa, não sendo efetivo. Né? A gente não pode prever o futuro. Mas uma coisa é certa, o gestor que não é efetivo, o gestor que é nomeado pelo prefeito, ele não vai ter força diante do próprio gestor que o nomeia para fazer certas imposições. Então, essa dívida vem sendo formada porque nós não temos, da parte da Buses Prev, uma força de demandar esse crédito. Né? Se demandar esse crédito e não tiver resultado, qual é o caminho? O caminho é um controle externo. Controle externo que é executado pelo Tribunal de Contas, é executado, no caso previdenciário, com o Ministério da Previdência, e que é executado pelo Poder Legislativo. Então, a gente percebe que esse controle, o controle da dívida previdenciária não existe. O controle não existe. Inclusive, me parece que há umas 2 sessões, eu posso estar enganado, algum vereador pediu que o senhor Marcelo Passos fosse ouvido, viesse até essa tribuna para prestar esclarecimentos. E me parece que foi também nesse contexto que a maioria dos vereadores concordou que não era necessária a presença do vereador Marcelo Passos Pereira. Aí é um juízo de conveniência, eu acho que é pertinente o vereador fazer essa valoração. Acontece que é interessante notar que nós, conselheiros, não temos uma visão objetiva e precisa do valor da dívida. Né? Porque a dívida, depois de fechada, ela vai ser recalculada. Então, ela tem que ser recalculada. Quando vem o PL tramitar nessa casa, o PL vem sem valores. E aí eu digo, Alessandri, fosse vereador, eu ia dizer, mas em quanto importa essa dívida? Eu não posso assinar um cheque em branco. Né? Por mais que eu presuma a boa-fé objetiva de todo mundo que está envolvido, por mais que eu presuma que tem que ser parcelado, Alessandri, teria curiosidade de saber esse valor. Então, eu volto ao ponto de dizer o seguinte, a vereança concordou que não é necessária a presença do gestor do Fundo de Previdência. Mas eu duvido que algum vereador tenha o valor objetivo dessa dívida.
Então, alguma coisa precisa ser explicada por alguém. Não é verdade? Alguma coisa precisa ser explicada. Digo isso mais uma vez para dizer a limitação do nosso papel. Eu sou conselheiro do Fundo de Previdência, ao mesmo tempo que sou presidente da Abusos Prev, do sindicato, eu acabo ocupando uma cadeira de conselheiro, tenho minhas limitações. Nós não temos todas as prerrogativas respeitadas o tempo todo. Hoje está muito melhor do que já esteve. Realmente a gente está evoluindo, ô presidente. A gente está evoluindo na melhoria do papel do CMP. O Conselho de Previdência hoje vai melhorando. Mas há aspectos que precisam ser complementados pelo controle externo. Na minha visão, o gestor, aí eu também me coloco na posição, que é interessante para fazer a crítica, a gente se colocar na posição do criticado. Eu, como gestor da Abusos Prev, teria orgulho de comparecer a esta casa e prestar esclarecimento para os servidores públicos, para a população que no fundo paga. Porque, no caso de insolvência desse fundo, quem paga é o erário, é o caixa do município. Então, a população tem a ver, sim. A população tem a ver com essa dívida previdenciária, tanto do lado do INSS, que já vai lá para os 20 milhões, passa dos 20 milhões, não sei se foi amortizado, mas chegou a 24, tanto quanto esses 20 que já chegam do lado de cá. Porque, somando tudo, gente, dá aí já mais de 40 milhões de dívida previdenciária. Então, eu dizer que não é necessário esclarecimento, significa que eu estou agindo com um pouco de desídia, aí, data vênia, em relação às consequências dessa dívida no dia a dia das pessoas. Vai chegar uma hora que a saúde, além de não ser boa, vai ser um pouco pior por causa dessa questão. Vai chegar um dia que a educação, já não sendo aquela que a gente deseja, a melhor de todas, ela ainda vai estar mais prejudicada, porque eu vou ter uma dívida aí de 50, de 60 milhões, e eu vou ter que pagar por força normativa. O governo, para receber repasses, precisa ter a certidão de regularidade previdenciária. Então, ele vai ter que pagar essa dívida de algum modo, porque senão, em determinado momento, ele não vai receber nenhum repasse. Então, quem vai ser penalizado com isso é a população. Né? Então, eu chamo a atenção para esse aspecto. É preciso, vereadores, e aqui eu rogo na presença de vocês, é preciso um acompanhamento muito próximo da formação dessa dívida. Por exemplo, é preciso que se faça um requerimento ao Executivo pedindo a ele informação integral de toda a dívida previdenciária junto ao INSS. A parte que foi amortizada esse ano, o que está empenhado, o que já foi liquidado, qual a pretensão do governo. Está previsto no PPA, em 4 anos, pagar 3,7 milhões. Salvo ledo engano. Minto, 10 milhões de reais. Em 4 anos, ou seja, essa para uma dívida que é de 20 milhões, então quer dizer, da parte do governo prevista em lei, já existe, mesmo da parte do governo, já existe uma desídia em relação a essa dívida. Então é interessante fazer esse acompanhamento, eu peço aos vereadores que, se puderem fazer isso, requerer ao governo informações sobre a dívida do INSS. Em relação à dívida com regime próprio, conforme passou aqui, é lamentável que a gestão não tenha comparecido à casa para prestar esclarecimento sobre o valor objetivo dessa dívida e sobre as medidas que têm sido tomadas para evitar que ela ocorra. Né? Então, presidente, em relação à Previdência, é isso. Outro aspecto que importa muito dizer é sobre a revisão geral anual. O governo tem até 15 de março para fazer essa revisão geral. Né? Se eu não me engano, a casa deu 3,5%, foi isso, né, presidente? Concedeu um reajuste de 3,5%, mas a prefeitura até hoje, 5%. 5%. Olha só, a questão da isonomia para onde vai. O indivíduo que presta o mesmo serviço para a Câmara e que tem um colega lá na prefeitura fazendo serviço com a mesma complexidade como agente administrativo, dentro de pouco tempo vai estar recebendo a metade do que ganha um agente legislativo. O que é lamentável. Lamentável, sobretudo, porque a razão de não se dar o reajuste, o que eu posso supor, é exatamente o fato do governo estar endividado. E a gente entra nesse ciclo. O último ponto, presidente, que eu não quero tomar o tempo aqui de Vossas Excelências, é a questão da merenda. O sindicato veio sendo procurado durante certo tempo por profissionais da cozinha das escolas, merendeiras, e o nosso vice-presidente Marcos Santos também veio acompanhando as licitações já na fase edital,
e a gente foi surpreendido e a gente custou acreditar que o governo iria terceirizar a merenda escolar, né? É um dos setores mais delicados para se terceirizar. Então, em determinado momento, o sindicato forneceu apoio para essas merendeiras ingressarem com ação popular, apoio jurídico, com muitos dados levantados ali pela pessoa do colega Marcos Santos. E o serviço de terceirização, conforme vocês acompanham, o serviço de terceirização está suspenso até segunda ordem, pelo que eu saiba. É importante ressaltar que o que nos moveu, presidente, nessa ação foi o fato de termos merendeiras envolvidas nisso. Muito boato de que essas merendeiras estariam em desvio de função, alguns boatos extremistas de que elas seriam demitidas. Então, o papel do sindicato é um papel de tutelar o trabalhador. Essa é a importância. Em nenhum momento o sindicato deixou de pensar no interesse do aluno, no interesse do professor, no interesse do funcionamento da educação. Mas o que moveu o sindicato, a priori, foi um zelo pelo erário, pelo recurso público, que corria um risco, assim como o juiz entendeu, corria um risco grave. E, em segundo lugar, a questão do nosso profissional de educação, a merendeira que corria risco. Então, eu quero deixar aqui essas notas e agradecer aí ao Legislativo, na pessoa do presidente, que cedeu esse espaço aí, e dizer ao servidor público que ele pode contar com o Serve Búzios. O Serve Búzios está aí hoje para defender o trabalhador, né, conforme tem visto. Nós não vamos abandonar o trabalhador, ainda mais numa circunstância dessa como o caso da merenda, e a gente está aí à disposição, assim como também está à disposição dessa casa. Presidente, eu agradeço a Vossa Excelência, agradeço aos pares, e nos colocamos mais uma vez à disposição. Alessandrinho, em relação ao requerimento sobre a dívida ao INSS, já foi feito por mim, deve ter uns 10 dias, foi aprovado nessa casa, solicitando o valor da dívida e se foi parcelado, enquanto às vezes foi parcelado, ele tem mais uns 20 dias para responder, que o prazo dele é de 30 dias, e te mando cópia disso, mando para a Búzios Prévia a cópia desse... Ok, obrigado, presidente. Dessa informação. Boa noite, Alessandrinho. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos ofícios e memorandos. Concedido, vereador. Registrar a presença do vereador Nilson César. Está registrado. Prefeitura da cidade de Armação dos Búzios, Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Gabinete da Secretária, Armação dos Búzios, 24 de maio de 2018, ofício de número 115/2018, à Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Comissão de Educação, assunto convocação. Prezados senhores, cumprimentando o sirvo-me do presente para convocar um representante da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores para participar da reunião extraordinária da Comissão Coordenadora de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação, MPE, que será realizado no dia 5 de junho de 2018, às 9 horas, no CEPED. Nesse ato, renovo todos os laços de estima e consideração, sem mais para o momento. Deisimar Gonçalves, Secretária Municipal de Educação. CEP Lagos, ofício 81/2018, Cabo Frio, 22 de maio de 2018. Assunto: solicitar, prezado presidente, vimos por meio deste, solicitar ao excelentíssimo senhor presidente o empréstimo da Câmara Municipal no dia 30 de 5 de 2018, às 18 horas, a fim de que realizaremos a Assembleia da categoria. Sem mais para o momento, desde já agradecemos anteciosamente Gilmar Dias da Silva, coordenador geral. Prefeitura da cidade de Armação dos Búzios, Gabinete do Prefeito, Armação dos Búzios, 28 de maio de 2018, ofício GAPRE de número 283/2018, senhor presidente, cumprimentando nessa oportunidade, encaminha anexa a retificação da base de cálculo de repasse a esse Poder Legislativo para o exercício de 2018, sendo da atenção de Vossa Excelência e demais pares, válido seja para renovar protesto elevado a preço e consideração
Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Prefeitura da cidade de Armação dos Búzios, gabinete do prefeito, Armação dos Búzios, 24 de maio de 2018, ofício GAPRE de número 278/2018, senhor presidente, complementando nessa oportunidade, de acordo com o artigo 79, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal, venho encaminhar a lei abaixo discriminada, aprovada por essa Casa Legislativa e por mim devidamente sancionada, lei de número 1415, de 24 de maio de 2018, que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial na importância de R$1.000, válido a seja para renovar protesto de estima e consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Prefeitura da cidade de Armação dos Búzios, gabinete do prefeito, ofício GAPRE de número 288/2018, Armação dos Búzios, 25 de maio de 2018. Senhor presidente, complementando nessa oportunidade, de acordo com o artigo 79, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal, venho encaminhar a lei abaixo discriminada, aprovada por essa Casa Legislativa e por mim devidamente sancionada, a lei de número 1413, de 25 de maio de 2018, que dispõe sobre o parcelamento de débitos do município de Armação dos Búzios com seu regime próprio de Previdência Social, RPPS, válido, ou seja, para renovar protesto de estima e consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Prefeitura da cidade de Armação dos Búzios, gabinete do prefeito, Armação dos Búzios, 25 de maio de 2018, ofício GAPRE de número 281/2018. Senhor presidente, complementando nessa oportunidade e de acordo com o disposto no artigo 79, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal, venho encaminhar a lei abaixo discriminada, aprovada por essa Casa Legislativa e por mim devidamente sancionada. Lei de número 1412, de 25 de maio de 2018, que dispõe sobre o parcelamento de débitos do município de Armação dos Búzios com seu regime próprio de Previdência Social, RPPS, válido a seja para renovar protesto de estima e consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Prefeitura da cidade de Armação dos Búzios, gabinete do prefeito, Armação dos Búzios, 24 de maio de 2018, ofício GAPRE de número 277/2018. Senhor presidente, complementando nessa oportunidade e de acordo com o disposto no artigo 79, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal, venho encaminhar a lei abaixo discriminada, aprovada por essa Casa Legislativa e por mim devidamente sancionada. Lei de número 1411, de 24 de maio de 2018, que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo abrir crédito adicional especial na importância de R$1.981.816,25, válido a seja para renovar protesto de estima e consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Prefeitura da cidade de Armação dos Búzios, gabinete do prefeito, Armação dos Búzios, 25 de maio de 2018, ofício GAPRE de número 280/2018. Senhor presidente, complementando nessa oportunidade e de acordo com o disposto no artigo 79, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal, venho encaminhar a lei abaixo discriminada, aprovada por essa Casa Legislativa e por mim devidamente sancionada. Lei de número 1414, de 25 de maio de 2018, que dispõe sobre alterar a Lei de número 954, de 23 de agosto de 2012, a qual institui a estrutura do Fundo de Previdência, Búzios-Prev, do município de Armação dos Búzios, e institui o quadro pessoal de provimento de cargo em comissão e suas atribuições, válido a seja para renovar protesto de estima e consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Prefeitura da cidade de Armação dos Búzios, gabinete do prefeito, ofício GAPRE de número 225/2018, referente à audiência pública, Armação dos Búzios, 9 de maio de 2018. Senhor presidente, complementando nessa oportunidade, venho solicitar os préstimos de Vossa Excelência, bem como dos demais pares dessa Casa de Leis, para que seja agendada na data de 30 de maio de 2018, quarta-feira, a partir das 14 horas, com o propósito de realização de audiência pública para fins de apresentação do relatório de gestão fiscal referente ao primeiro quadrimestre de 2018, em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar de número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e parágrafo 1º do artigo 162 da Constituição Federal. Dessa forma, solicito que sejam disponibilizados no plenário todo o equipamento
e pessoal necessário para a realização da audiência pública. Certo de contar com a colaboração de Vossa Excelência e demais pares, aproveito a oportunidade para renovar o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Prefeitura da cidade de Armação dos Búzios, gabinete do prefeito, ofício GAP de número 274/2018, Armação dos Búzios, 24 de maio de 2018. Senhor presidente, cumprimentando nessa oportunidade, encaminho o demonstrativo da receita corrente líquida referente ao segundo bimestre de 2018, certo da atenção de Vossa Excelência e demais pares, válido seja para renovar protesto elevado a preço e consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Senhor presidente, feita a leitura dos ofícios. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias na íntegra. Prefeitura da cidade de Armação dos Búzios, 23 de maio de 2018, ofício GAPRE de número 269/2018. Senhor presidente, passo às mãos de Vossa Excelência para indispensável apreciação dessa egrégia Casa Legislativa a mensagem de número 27/2018 e respectivo projeto de lei que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial, o orçamento vigente, no valor que mencione e dá outras providências. Vale da oportunidade para renovar Vossa Excelência e seus dignos pares meus protestos de elevada consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, tenho a honra de submeter a apreciação dessa Casa de Leis a mensagem respectivo projeto de lei que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial, o orçamento vigente no valor que mencione e dá outras providências. O projeto de lei, ora encaminhado por essa mensagem, visa criar elemento de despesa e fonte de recurso referente às multas no programa de instalação de câmeras na cidade, operação de monitoramento da Secretaria Municipal de Segurança Pública. São essas, senhor presidente e senhores vereadores, as razões que me levam a propor a presente matéria e solicitar dessa egrégia Casa de Leis a sempre cuidadosa e perconiciente análise, recebendo de todos restrito apoio para sua aprovação. Finalmente, o utilismo da prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal para solicitar a essa Casa Legislativa seja a presente matéria apreciada em regime de urgência. Vale uma sede para renovar Vossa Excelência minhas afirmações de admiração e apreço atenciosamente. André Granado Nogueira da Gama, prefeito. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios resolve, artigo 1º, fica aberto o crédito adicional especial junto ao orçamento programa 2018 no valor de R$10 mil, na forma a seguir. Artigo 2º, o recurso para atendimento ao artigo anterior será proveniente da anulação da dotação discriminada abaixo, em conformidade com o inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal de número 4.320/64. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário à Armação dos Búzios. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, gabinete da vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes, projeto de lei de número 41/2018, dispõe sobre estabelecer o agendamento telefônico de consultas médicas para idosos e portadores de necessidades especiais nas unidades de saúde do município. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, no uso de suas atribuições legais, resolve, artigo 1º, os idosos e portadores de necessidades especiais poderão agendar por telefone suas consultas médicas nas unidades de saúde no município de Armação dos Búzios. Artigo 2º, o agendamento de que trata essa lei somente será possível nas unidades de saúde na qual o idoso ou portador de necessidades especiais já estiver previamente cadastrado. Artigo 3º, a unidade de saúde deverá disponibilizar, no mínimo, 1/3 das consultas diárias para agendamento de idosos e portadores de necessidades especiais. Artigo 4º, na ocasião de consulta, o paciente deverá apresentar sua carteira de identidade e o cartão do Sistema Único de Saúde SUS. Artigo 5º, as unidades de saúde deverão fixar em local visível à população material indicativo de conteúdo dessa lei, bem como os respectivos números de telefones e horários que ocorrerão os respectivos agendamentos. Artigo 6º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa: uma das grandes dificuldades enfrentadas pelos usuários na rede de saúde do municipal é exatamente a marcação das consultas. Filas imensas, acordar cedo e muitas das vezes ainda sair
sem conseguir a necessitada consulta. Imagine a dificuldade dos idosos portadores de deficiências que dependem dos terceiros, além das possíveis dificuldades de locomoção para ir ao posto de saúde somente para marcar a consulta com o especialista. Assim, propomos fazer o que já faz nos consultórios particulares, nos planos de saúde, nos quais as consultas são agendadas por telefone. O objetivo é de o agendamento por telefone possa ser feito pelo menos de imediato para os idosos e para os portadores de deficiências especiais já cadastrados nas unidades de saúde. Sala das Sessões, 28 de maio de 2018, vereadora autora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Amação dos Búzios, Gabinete do Vereador Miguel Pereira de Souza, indicação de número 70/2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Amação dos Búzios, o vereador que esse subscreve atendendo exclusivamente o interesse público, indica a douta mesa envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando um alinhamento do canal que sai da Lagoa Zé Cabral e deságua na Fazenda Cunha Bueno. Justificativa: a lagoa vai receber todas as águas pluviais das obras de drenagem em andamento no Cantinho do Céu e Emerências. Por isso, a indicação, quando a lagoa encher, vai transbordar e desaguar nesse valão. O manilhamento será de grande importância, além do caminhamento das águas, que será protegido para eliminar descartes e lixo e etc. Sala das Sessões, 28 de maio de 2018, vereador autor Miguel Pereira de Souza. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Amação dos Búzios, Gabinete da Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, indicação de número 71/2018, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Amação dos Búzios, a vereadora que subscreve atendendo exclusivamente o interesse público, indica a douta mesa, envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando que viabilize um curso preparatório de agente comunitário de saúde. Justificativa: a presente indicação tem como objetivo elaborar, através do Executivo, um curso preparatório para as pessoas que tendem a pretensão de trabalhar como agente comunitário de saúde e para poderem participar de processos seletivos que virem a concorrer ao município. Sabemos que há no município uma grande defasagem desse profissional e muitas pessoas que se identificam com a área de saúde gostariam de trabalhar como agentes comunitários. É de extrema importância preparar essas pessoas, principalmente pelo fato da demanda da saúde aumentar com a construção de novos postos de saúde de Manguinhos, Jeribar Manguinhos, Ferradura e Bahia Formosa. Com base no apresentado, rogo aos nobres edis a aprovação da presente indicação. Sala das Sessões, 28 de maio de 2018, vereadora autora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Senhor presidente, feita a leitura das matérias na íntegra. Convoco a vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes e logo após o vereador Lohan Gomes da Silveira para o uso da tribuna. 5 minutos. Quero desejar meu boa noite ao senhor presidente, desejando a ele desejos nobres pares e também a toda a assistência presente, meu boa noite. Bom, hoje eu venho com uma lei de número 41 de 2018, que fala sobre o agendamento telefônico de consultas médicas para idosos e portadores de necessidades especiais nas unidades de saúde do município. Bom, eu tenho recebido muitas denúncias, inclusive até pedi para as pessoas me avisarem os dias dessas marcações para eu estar presente, né, de madrugada junto com os cidadãos de Búzios. Falam que no dia das marcações, muitos idosos vão para a fila às 4 horas da manhã para conseguir marcar ali seus médicos. Não só idosos, mas como todos os munícipes. Mas a minha preocupação é maior, né, com os idosos e portadores de alguma deficiência física. Por isso que eu estou entrando com essa lei, né, que vai ser encaminhada. Espero que os nobres vereadores venham junto comigo, né, nessa lei, que é para que o idoso não precise ir lá, não precise pegar a van
já que muitos deles vivem só com salário mínimo, e sim fazer o agendamento por telefone. A gente vê aqui, né, uma lei de 8 de dezembro de 2011, de número 904, dispõe sobre a prioridade nas marcações das consultas médicas e autorizações de exames, quando o paciente foi idoso ou portador de necessidade especial, doença crônica e gestante. E aqui no artigo 1 fica determinado que os pacientes idosos, portadores de necessidades especiais, doentes crônicos e gestantes, terão prioridade nas marcações das consultas médicas e autorizações dos exames de saúde. Aqui fala que terão prioridades. Aqui eu estou fazendo uma lei que é para agendamento por telefone. Essa lei aqui, para mim, ela foi muito importante, porque fala o seguinte, no inciso 1, os pacientes acima relacionados, quando necessitarem de atendimento médico, terão suas consultas marcadas dentro do prazo de 7 dias. Então, eu não sabia da existência dessa lei. E hoje eu fui lá embaixo pegar todas as leis referentes a idosos e deficientes físicos. E fiquei muito feliz com essa lei. E é para a gente, vereador, até estar cobrando do órgão do senhor prefeito. Sabe por quê? Porque fala aqui, ó, fica determinado que os idosos, portadores de necessidades especiais, doentes crônicos e gestantes terão prioridade nas marcações. E os pacientes que necessitam de atendimento médico terão um prazo de 7 dias. Essa é uma lei do vereador Lohan, não é? E está aqui. Eu vou estar colocando no meu Facebook para que as pessoas tenham acesso, né? E fica agora, que tenham conhecimento, que possa cobrar, né? Quem tem doença crônica, quem é gestante, quem é deficiente, quem é idoso. Mas enquanto a minha lei não vem para a pauta, que hoje ela vai ser encaminhada, vai estar passando nas comissões, né, que essa lei aqui nós possamos estar cobrando as pessoas que trabalham na Secretaria de Saúde. E a gente vê também aqui a indicação do José Márcio, né, que fala sobre o cônjuge, de poder pegar o exame, né, dos seus cônjuges. A gente vê aqui também outra lei do vereador Lohan, para que as marcações sejam pelo 0800 e que as pessoas não ficam mais na fila, mas são indicações. Lei é lei, indicação é indicação. A indicação o prefeito faz se ele quiser. A lei, ele é obrigado a fazer. Por isso que eu entrei com a lei. Porque aqui a gente vê a indicação do Felipe Lopes, né, a indicação do Zé Márcio, e o prefeito não deu a mínima, porque é uma indicação. E lei não. A lei ela tem que ser cumprida. Por isso que eu estou entrando com uma lei e não com uma indicação. Para que os idosos, para que os portadores de deficiência física sejam atendidos por telefone, as marcações sejam feitas por telefone. Então, está aqui e vai ser encaminhado, e eu espero que os nobres pares votem a favor. Muito obrigada. Eu gostaria, senhor presidente, de pedir a sua autorização, porque tu sabe que eu fiz uma cirurgia e 3 cirurgias, e eu não fiz ainda a minha revisão. E eu estou com problemas, e a doutora Valéria atende toda terça e quinta à noite, e é por ordem de chegada, e eu vou me ausentar para estar indo ao médico. Está autorizado, vereador. Quero deixar também meu voto a favor para todas as matérias que está na pauta. Questão de ordem, senhor presidente. Concedido, vereador. Registrar a presença do vereador Valmir Nobre. Está registrado. E da excelência Joyce. Joyce já tinha registrado. Desculpa, eu pensei que você não teria registrado, porque eu vi você entrando após. Depois que eu cheguei, pensei que... Perdão. Mas, só para reforçar.
Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, boa noite. Senhor presidente, todos sabem o quanto eu e a vereadora Gladys nós temos divergido aqui nos embates. Acho que os ânimos têm que um pouco acalmar, eu falava sobre isso na última sessão, mas eu queria me ater ao seguinte, a vereadora até falou aqui, e ela tem razão, né? Essa matéria, ela é de grande importância, né? Hoje, na era digital, poderíamos estar avançando sim para que o cidadão, de uma forma geral, possa, através, ainda mais de ferramenta como o WhatsApp, né? Internet, aí, etc., telefone. E no passado, nós fizemos aqui algumas indicações, né? Não só eu, o vereador Felipe Lopes também fez essa indicação, o vereador João, enfim, os vereadores João de Melo Carrilho, etc., para que tivéssemos, através de uma central, para desafogar assim, e aí entra na parte, quando eu digo que nós temos problema assim, que eu não tapo sol com peneira, uma central de marcação de consultas. Só tem um detalhe, nós fizemos isso, através de indicação, porque à época foi constatada a inconstitucionalidade no encaminhamento de um projeto de lei. Hoje a vereadora, entendo a preocupação, entendo o objetivo, sim, da vereadora, mas eu vejo, né, preliminarmente, é óbvio que o projeto será encaminhado, mas eu vejo o vício da iniciativa, a inconstitucionalidade na matéria. Eu estou alertando a isso, e se vier o parecer favorável da CCJ, o meu voto é a favor, obviamente, mas eu ressalto isso para que amanhã ou depois, né, a gente não vote a favor de um parecer pela inconstitucionalidade e fique marcado, ou fique dito, ou fique divulgado, de que nós não queremos que o cidadão, de uma forma geral, tenha essa ferramenta disponível, que eu acho de grande importância, que poderíamos, desde lá de trás, já estar avançando nesse sentido, desde a época, inclusive, quando eu apresentei esse projeto de lei aqui em 2011, que temos falado com o Wagner quanto essa urgência do cumprimento da lei. Aliás, me permite, senhor presidente, e fica aqui uma sugestão a Vossa Excelência, a quantidade de leis que nós temos dentro desse município. A quantidade de leis que nós temos dentro desse município que tem que ser aplicadas, mas eu faço aqui até uma reflexão. Muitas das vezes nós mesmos não temos conhecimento de toda a legislação. Acho que nós precisávamos criar aqui, né? E eu falei isso com Vossa Excelência quando Vossa Excelência assumiu. Vossa Excelência, nós estamos avançando, mas pode ser um objetivo ainda, de que tenhamos aqui esse arquivo digital, né? Para que a gente tenha toda a legislação, né, disponível no site da Câmara ou em cada gabinete, para que a gente analise e reanalise. Dito isso, senhor presidente, eu queria me ater rapidamente aqui aos projetos da ordem do dia. Falava com o nosso líder de governo aqui sobre a necessidade da urgência, em especial do Ministério das Cidades e do Ministério do Turismo. É um projeto que é tramitando 018-2018, está na pauta agora para votação, mas contar mais uma vez com a acessibilidade de Vossa Excelência do pronto envio executivo, haja vista aí que quinta-feira, feriado, sexta-feira muito provavelmente não terá expediente, consequentemente publicação, porque é um recurso urgente do Ministério da Cidade, do Ministério do Turismo, que já está no prazo já escasso. Então pedir mais uma vez do uso da tribuna, não tem problema em pedir, toda vez eu venho aqui, peço a Vossa Excelência dá essa risadinha aí e tal, só pede, etc. Mas é a responsabilidade que Vossa Excelência tem conduzido a Câmara, eu sempre destaco isso, e pedir para que Vossa Excelência logo pela manhã possa estar enviando. Eu não vou me ater agora ao uso do Serve Búzios, até falei com o Alessandri, presidente, agora há pouco, mas nos 15 minutos, muito possivelmente, a gente vai tocar em algum assunto em relação a isso. São essas as minhas colocações, presidente. Muito obrigado. Convoco a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos para uso da tribuna. Tempo regimental, 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, vereadores, assistência. Também venho para falar do expediente, da ordem do dia, aliás, esses 5 minutos são para isso, e apresento uma indicação, senhor presidente,
para que o prefeito ele disponibilize ou viabilize um curso preparatório para ACS, né, que é o Agente Comunitário de Saúde. Então, a gente sabe que há muito tempo o número já está ultrapassado, que nós precisamos com urgência de mais ACS, porque alguns trabalham administrativamente, então isso não é de agora. Quando a gente participava das reuniões do Conselho Municipal de Saúde, também da Búzios, agora é Búzios Serve, né? Serve Búzios, também sempre colocava essa pauta, o Marcos sempre trazia isso, o Alessandri também sempre falava dessa questão, e que a gente precisa realmente olhar com carinho, porque as pessoas, né, a gente está falando aqui de saúde, na pauta também tem matéria voltada para a saúde, mas há muitas pessoas que estão, por exemplo, pessoas de idade acamadas que precisam da visita, pessoas que não fizeram recadastramento para o cartão do SUS e que aguardam a visita ou de um ACS, de um agente comunitário de saúde, ou de um assistente social, que é o caso da abrangência de Manguinhos, que não há posto de saúde da família, e Jeribá também. Então, a gente precisa realmente ter, e o vereador Josué é uma pessoa, um vereador que está sempre cobrando isso também da tribuna, sempre levando ao prefeito, e esse curso é visando que, havendo um processo seletivo, vereador Niltinho, a gente falava sobre isso, todos os vereadores, havendo um processo seletivo, que as pessoas do bairro, e assim o é no processo, para participar ou para ser um ACS, tem que ser um morador do bairro aonde o posto de saúde da família está inserido, que essa pessoa possa se habilitar, ela tenha conhecimentos, capacitação, para poder concorrer dentro de um processo seletivo desse. Então, na verdade, isso é um curso preparatório, haja vista que a gente, toda a Câmara, os vereadores, Conselho Municipal de Saúde, tem cobrado para que abra processo seletivo, né? A gente está aí com pelo menos mais 3 módulos de saúde, módulo de saúde na Baía Formosa para construir, módulo de saúde de Jeribá Manguinhos, módulo de saúde na Ferradura. Então, fora os que estão com o número já, enfim, a menos do que seria. Nós temos informações que tem ACS que deveria dar uma cobertura de 150 famílias, estão com quase 300 famílias. Então, é isso que a gente quer, tem cobrado do Executivo e dar essa correção e, principalmente, né, são as pessoas que estão na ponta, são os pacientes, são as residências que precisam ser visitadas. Eu quero desde já parabenizar todos os ACS aí que têm saído a campo. Lúcia, da Baía Formosa, pega a bicicletinha dela, vereador Miguel, e ela visita aquela comunidade da Baía Formosa na bicicleta. Então, tem que registrar pessoas como Lúcia e tantos outros ACS que fazem o seu trabalho por amor, né? Então, há tantos anos, dedicam o seu tempo, tendo carro, não tendo carro, tendo combustível ou não, mas saem a campo para fazer as visitas. Então, parabéns. Registrar aqui o projeto de lei da vereadora Gladys, realmente é um projeto, eu particularmente, eu gosto de consultar a Procuradoria da Casa, porque nós temos uma Procuradoria excelente também, né? Nós temos 2 pessoas que trabalham aqui, a procuradora Laone, doutor Rafael também, para a gente não cair numa situação de inconstitucionalidade, porque vício de iniciativa é ruim, a gente sabe, depois tem que chegar lá na comissão, pede para retirar e vem para cá, né? Tem uma contestação, aí tira de pauta, porque tem a contestação, porque você precisa participar da reunião da comissão, talvez, de constitucionalidade, e aí você não participa, né, vereador Josué? E depois contesta o porquê do parecer. Então, realmente é ruim, porque se for um parecer de inconstitucionalidade, que eu acho que é por causa do vício da iniciativa, a gente sabe, a gente está aqui nessa casa, a gente sabe que tudo que onera os cofres públicos, eu quando vim para a Câmara, eu achava que eu poderia fazer a creche, fazer a escola. E não é assim. Se não estiver em conformidade, se onerar os cofres públicos, a gente não é prerrogativa nossa, não é iniciativa nossa fazer. O que a gente pode é indicar. Então, por isso, a indicação hoje desse curso de capacitação. Então, que a gente fique bem ciente, porque daqui a pouco, realmente, a gente não quer, de maneira nenhuma, e a gente fica até... É ruim para a gente quando vem um parecer de constitucionalidade a um projeto de um vereador. Mas tem que ter muita coerência também naquilo que se coloca para não criar nenhum tipo de problema, né? Como eu disse aqui, a gente não pode se sentir
contrariado e por isso aborrecido e sair brigando com todo mundo, né? Então, que isso não aconteça. E ao senhor presidente, pelos projetos aqui postos na pauta, né, muito importante, Ministério do Turismo, o vereador já colocou, é um crédito especial, ou seja, é uma verba que vem de convênio do governo federal, tanto o Ministério do Turismo quanto da Saúde, então a gente precisava votar para dar andamento nesses projetos aqui, tá bom? Obrigada, senhor presidente. Convoco o vereador Miguel Pereira de Souza para o uso da tribuna. Tempo regimental 5 minutos. Senhor presidente, vereadores, assistência presente, internautas, funcionário da casa, boa noite. Eu quero falar sobre a minha indicação, mas eu quero primeiro enaltecer a presença aqui do Alessandri, que nós tivemos lá no Búzios Prev, e ele deu uma aula de conhecimento, nos colocou a par de tudo que acontecia, né? Lá ele, Osmani, Marcelo Valverde, e tinha um advogado também. E ele disse, ele colocou uma frase lá, o seguinte, em relação ao Marcelo Passos, porque não é concursado, mas ele disse que mesmo não sendo concursado, ele executava um bom trabalho. Isso é louvável. E mesmo não sendo, né, mas ele colocou essa frase lá que da importância que o Marcelo, que na administração lá no processo da Búzios Prev perante a prefeitura. E ele também falou uma coisa muito interessante aqui, que é fiscalizar, chamar para poder conversar. Naquele momento, Alessandri, era só para não atrasar a votação, porque nós já tínhamos tido uma aula sua. Naquele momento não era necessário, mas nós vamos acolher isso que você falou, acho que é válido, né, vereadora? Naquele momento, sim, não precisava, porque a gente já tinha tido uma aula com vocês, nós fomos até vocês para explicar para a gente qual seria, como você mesmo disse aqui, tem que pagar. Muita gente até disse aí no Face, dizendo que era um crime se a gente aprovasse a lei. Crime é não pagar, é dar calote. Aí sim é crime. Então nós optamos pelo parcelamento, não de 200 parcelas, mas de 100 parcelas. Houve o diálogo e queremos, Alexandre, contar com a sua experiência mais vezes. Muito obrigado pela sua presença aqui. E quero falar, presidente, da minha indicação lá em Zé Gonçalves. Aquelas obras que acontecem hoje no Cantinho do Céu e nas Emerências, elas vão receber todas as águas pluviais e vai desaguar na Lagoa José Cabral. E essa lagoa, quando era secretário, ninguém via essa lagoa, ela estava no mato. E com a ajuda dos moradores, nós descobrimos essa lagoa, não só ela, como a lagoa que tem lá nas terras do Henrique, né? E que essa lagoa seria até para poder desaguar as águas pluviais do Henrique, mas não dá, porque ela transborda e a água vai para a rua. E na Lagoa José Cabral, quando receber todas essas águas, ela vai para um valão, porque essa lagoa com certeza é uma lagoa pequena, ela vai transbordar, e eu estou exatamente pedindo um anilhamento para poder ir até a fazenda Cunha Bueno, já existe o valão, para evitar descarte de lixo, a lagoa aberta, o valão aberto, conforme nós já temos hoje nas 100 braças, né? Um valão aberto, e aquilo vai ficar. Então, aproveitar o momento e fazer a conclusão dessa obra que é muito importante para lá. Eu, particularmente, acompanhei de perto todo o sofrimento, porque eu fui secretário. Você ia, passava patrol, o pessoal te aplaudia, no outro dia chovia, você xingava. Desgramada essa máquina, porque a Emerência é assim. Cantinho do Céu não tanto, mas a Emerência é assim. Quando chovia, a pessoa caía, entendeu?
tanto mulher como criança, para ir para a escola, chegar em casa, era um tormento. Então, é exatamente isso, presidente e demais vereadores, era isso o meu recado. Um abraço a todos. Encaminhe o projeto de lei 40 de 2018 e o 41 de 2018 para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Convoca o vereador Lohan Gomes da Silveira para uso da tribuna. Tempo regimental, 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência mais uma vez, boa noite. Alessandri, quando eu votei aqui, quando nós encaminhamos essa matéria aqui, e aí eu até tentei falar com o Marcelo Valverde, que eu tenho o maior respeito, acho uma pessoa que nos dá assessoria gratuita aqui. Na época, quando nós votamos a matéria, obviamente nós questionamos qual o valor da dívida. Como é que nós vamos autorizar um parcelamento 100 vezes se nós não sabemos o valor da dívida? É uma pergunta comum aqui. E à época, me foi passado, salvo o melhor juízo, e você me perdoe aqui os equívocos, é de que o valor exato do montante da dívida ele só seria visível a partir do momento que tivesse junto ao Ministério da Previdência a autorização do Poder Legislativo para fazer o cálculo do dia, porque ele me falou que eram detalhes, diferenças de período. Então, à época, nós votamos sim, e aí os vereadores lá estiveram com vocês lá, eu não pude estar na época, porque eu que liguei para o Marcelo Passos, então fica aqui esse esclarecimento. Eu já pedi para uma pessoa amiga entrar em contato com você, com o Marcos e etc., embora talvez muitas das vezes divergimos, e faz parte, né? Mas para que a gente aprofunde isso sim, essa discussão. Inclusive, senhor presidente, eu vou falar algo aqui que não é muito politicamente correto de se dizer. Eu já falei isso, e é bom que a assistência ouça e os internautas. Luiz está aqui, não sei se o Luiz vai lembrar, em determinado período. Talvez um entendimento equivocado meu. Gente, atenção povo buziano, atenção vereadores, e falava isso com Vossa Excelência agora há pouco. Nós não podemos mais gastar, investir 52%, 53% da arrecadação própria em pessoal. Não dá mais. Não existe mais possibilidade disso continuar. O poder de investimento é muito pouco do município. André tem conseguido avançar bastante, porque montou um gabinete de projetos que trabalha com muita responsabilidade para viabilizar recursos. Está na pauta de hoje, é só nós vermos. Mas nós precisamos avançar. Qual é a bobagem, entre aspas, que eu posso falar nesse momento? A lei de responsabilidade fiscal estabelece o teto de 54% com gasto. Eu, na minha ignorância jurídica, eu entendo que nós temos que apresentar uma emenda à lei orgânica do nosso município, e já vi jurisprudência aí, controvérsia ou não, mas já vi de que possamos diminuir esse teto dentro do nosso município. Não dá mais, gente. Por isso nós estamos no caso hoje que nós temos do INSS, a conta não fecha. A conta não vai fechar nunca. Porque isso desde o governo lá de trás já teve o parcelamento, já teve negociação, e aí precisa parcelar, paga a primeira e a segunda, porque precisa ter o cálculo zerado. Igual você acabou de falar aqui.
para receber os recursos. Mas aí, beleza, depois nós vamos falar sobre isso. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria chamar a atenção para, rapidamente, Vossa Excelência me deu 5 minutos, para falar sobre alvará. Eu queria falar sobre alvará. Inclusive, já fui no passado aqui questionado sobre a emissão de alvará. Olha, eu digo para qualquer um, eu fiquei na subsecretaria de Fazenda durante um período, e com muita modéstia, e defendo que secretário tem que atender a população. Secretário tem que atender o povo. É óbvio, né, que às vezes não dá, correria, reunião, vai no Rio, etc., mas tem que ter prioridade na marcação de conversa, é o povo. Eu posso dizer que durante o período que lá estava, atendia todo mundo. Despachante, corretor, empresário, dona de casa para regularizar. Quem vai na fazenda pública vai 99% das vezes para pagar. Para pagar. E nós temos que ter tapete vermelho para receber o município. Vossa Excelência me cita aqui, né? Vossa Excelência conheceu um caso de um senhor que já esteve lá diversas vezes para regularizar e não consegue. Nós precisamos dinamizar o atendimento na fazenda. Mas falar sobre alvará rapidamente. Vocês sabem agora recentemente, não sei se foi através de uma ação de alguma entidade, mas o juiz da nossa comarca deferiu uma sentença condenando as operadoras de turismo a indenização de R$1.000 por dia, e está correto, para aqueles estabelecimentos que não têm alvará. Não tem alvará. Isso existe uma parte que não procura para se regularizar, mas eu posso garantir que uma boa parte quer se regularizar, mas esbarra em legislação. Então eu queria dar algumas notícias à população. A primeira, só tem 2 coisas que impedem qualquer empresa, senhor presidente, de pegar um alvará. Não tem história, eu apresentei um projeto aqui que segue para promulgação amanhã, onde eu me deparei na Secretaria de Fazenda com uma peixaria em exigência do laudo do Corpo de Bombeiros. E aí a gente pega o licenciamento simplificado de pequeno negócio pelo próprio Corpo de Bombeiros, que estabelece as atividades de baixo risco. Nós trouxemos isso para a esfera municipal, será promulgado essa semana, onde a peixaria, por exemplo, não vai precisar desse laudo do Corpo Bombeiro. Obviamente que hotéis de grande porte, posto de gasolina, boates, não muda nada. Agora, profissional liberal ali tem o seu escritório, precisa lá do Corpo Bombeiro? Então nós apresentamos esse projeto aqui, aprovado, com eu agradeço o apoio dos vereadores, justamente para simplificar. A outra coisa que eu gostaria de falar para a população é de que Humberto Alves, secretário lá de urbanismo, não sei se tem outra sigla, está trabalhando na questão da regularização, através de lei, para ser enviado a esta casa, regularização dos meios de hospedagens. O que isso implica? Implica que aquele cidadão que tem a sua casa de 5 quartos, ele vai poder usar a legislação para cama e café, vereador Nilton. Que aquela pousada, que aquele hotel, que não está regularizado em determinada área, possa estar buscando a regularização. Esse é o objetivo, é facilitar, não tem dificuldade. Atrelado a isso, habite-se. Todos nós sabemos, a quantidade de imóveis dentro do nosso município da década de 60, de 70. Eu mesmo tenho um, herdado lá do meu saudoso pai, que não tem habite-se. Nós precisamos, através de autodeclaração desse cidadão empresário, onde estará formulando no processo por um período de 24 meses, 36 meses, que ele busque de alguma forma regularizar. O que não dá mais é para o empresário de 6 em 6 meses juntar toda a documentação e dar entrada na Secretaria de Fazenda com os mesmos documentos. O Messias não tem nem mais onde arquivar processo. Então, senhor presidente, por que eu estou falando isso? Porque eu já ouvi histórias aí no passado da minha atuação à frente desse setor na Fazenda. Olha, muito tranquilo, me coloco à disposição de qualquer um vereador, tá? Lá hoje nós temos uma equipe, eu gostaria de falar isso aqui porque eles sempre me cobram. Uma equipe, através da Thalita, Kleber é o secretário, mas a Thalita e o Vitor, à frente da subsecretaria, Secretaria Especial de Receita. Nós temos os nossos fiscais lá, que muitas vezes são sanados, e eu vou para lá todo dia, converso, dialogo com eles. Nós precisamos humanizar, eu falei sobre isso na semana passada, mas nós precisamos dinamizar, humanizar esse atendimento. Repito, quem vai na fazenda pública vai para pagar. Eles têm umas reivindicações, pertinentes ou não, não sei, mas fato é que nós temos que dialogar. Nós temos que buscar aí soluções para esse atendimento
agilidade, não dá para termos um processo de licença de construção, vamos falar sobre isso. Na verdade, eu ia falar sobre revisão de valor de IPTU, mas nós não podemos ter um processo de licença de construção tramitando, resguardadas as exigências, obviamente, tá? Mas nós não podemos ter um processo de licença de construção tramitando durante 8 meses, 9 meses. É razoável. O que é razoável? 3 meses, 2 meses, 4 meses? Quer queiram, quer não. Quer gostem, quer queira não, é uma mola de emprego que move a economia da nossa cidade. Então, senhor presidente, eu queria falar rapidamente sobre isso aqui, tá? Eu queria fazer essas ponderações aqui, dizer que, primeiro, em relação ao lado do Corpo Bombeiro, nós avançamos, a lei será promulgada, tá? Então, os pequenos negócios, as instalações, os negócios de baixo risco estarão isentos do lado do Corpo Bombeiro. E aí, cobrando aí, conversando e dialogando com a Thalita e com o Humberto Alves, que nós possamos, não sei se virá através de lei ou de decreto, creio eu que seja uma lei, mas que a gente possa estar votando isso para desburocratizar, até porque essas empresas não estão legalmente operando. Elas precisam se legalizar perante a Fazenda Pública para terem os seus convênios, as suas parcerias junto a Booking, Decolar, Expedia, etc., essa parceria, esse contrato, esse convênio reestabelecido. Então, são essas, senhor presidente, as minhas colocações nessa manhã, e dizer que amanhã nós teremos aqui audiência pública para discussão do segundo quadrimestre, nem sei, do primeiro quadrimestre, obrigado, 2018, às 14 horas. Então é importante que a população aqui esteja, só a Servibus vem aqui, então a população tem que vir aqui sim, conhecer os números, conhecer a realidade do município, questão de arrecadação, então fica aqui o convite à população para que aqui esteja. Obrigado, presidente, desculpa, me perdoe que eu exagerei no tempo. Muito obrigado. Convoca a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos para o uso da tribuna. 5 minutos, vereadora. 15 minutos, vereadora. Senhor presidente. Boa noite mais uma vez, senhor presidente, vereadores, assistência. Aliás, agradecer, né, a presença da assistência nessa noite com a gente, dos internautas também. Agora, o vereador Lohan, sempre, enfim, muito pertinente nas suas colocações, fez uma exposição aqui que realmente traz para nós uma grande preocupação, vereador, porque se fala de desenvolvimento, né, da cidade. A gente, quando fez aqui, eu sempre vou bater nessa tecla, mas falando da revisão do Código Tributário, que a gente abordou, a gente, na verdade, apontou uma série de situações que precisavam ser sanadas, né? Começando pela equipe da fiscalização fazendária, falando sobre uma melhor infraestrutura de trabalho. Nós votamos aqui, por exemplo, a pontuação de produtividade dos fiscais fazendários. Aliás, eu quero também falar sobre hoje o Osmani, que sempre atuou como agente fazendário, hoje ele é coordenador também dentro do setor. Eu acho que foi muito bem indicado, porque é uma pessoa que é preparado e conhece todo o trâmite ao longo de 10 anos trabalhando no mesmo setor. Então, o Osmani, eu acredito e confio ser uma pessoa preparada, capacitada para estar na função em que ele foi inserido. E a gente quer que, na verdade, a cidade ou a administração, ela comece a se planejar, né, de uma forma a médio, a longo prazo, para as coisas acontecerem. Acreditamos que isso possa realmente, de fato, vir a acontecer, porque, por exemplo, falando de alvarás, a gente, não só de alvarás, mas ITBI e outros impostos, a gente para analisar, dentro de José Gonçalves, por exemplo, 70% do bairro ninguém paga IPTU. Mas não é porque o morador não quer pagar. Pelo contrário, o morador de José Gonçalves, ele quer ter uma segurança da onde ele está, né, pagando o seu imposto, mas falta uma regularização urbanística no bairro. Nós temos áreas de preservação ambiental, por exemplo, que infelizmente foram invadidas. Nós sabemos disso, temos informações sobre isso, o vereador Josué acompanha também. Mas quando a pessoa consegue fazer o pagamento do seu imposto, enfim, há melhoria de fato.
A gente fala aqui, e eu aprendi muito ao longo aí de 10 anos, porque a gente sempre viu Búzios como uma cidade rica. Mas quando você olha para um orçamento em que 80% você depende de repasse, que você não consegue gerar divisas, gerar recursos, porque durante muito tempo ficou aí encostado na mesada, isso é triste. Quando chegamos aí em 2014, a gente viu um déficit nesse repasse de royalties saindo de 2012, num patamar de 6 milhões, indo para 1 milhão e 900. E tudo gera em torno disso. Uma ressonância magnética, uma tomografia computadorizada, vereador Miguel. Uma limpeza capina roçada, uma coleta de lixo, tudo pago com royalties. Então a gente tem que sair desse patamar. E, graças a Deus, a gente não teve aqui nenhum problema ambiental, né, desastre ambiental, porque, na verdade, esse fundo de royalties seria para isso, né? Para cobrir um possível desastre ambiental, não para pagar serviços. Mas, infelizmente, a gente tem aí um déficit muito grande. Nós votamos aqui, por exemplo, a regularização urbanística na Rasa, onde antes não podia posto de gasolina, não podia banco, e ali saiu, foi todo um esforço do staff, do secretário de Urbanismo, Humberto, com a sua equipe, embora esteja com uma equipe reduzida, mas eu quero parabenizar um dos grandes projetos do governo, doutor André, que foi acabar de vez com essa história de que na Rasa não pode banco, na Rasa não pode posto de gasolina. Então isso acabou. Hoje em dia, graças a Deus também deu uma segurança jurídica para os comerciantes do entorno do Cruzeiro, que agora podem entrar, né, e se regularizar com os seus alvarás. Uma parte, vereadora. Uma parte, vereador Lohan. Não vou interromper Vossa Excelência, só para parabenizá-la pela colocação. Né, citou o Osmani, me passou em branco, etc. Tem aqui o Del também. Mas, quando Vossa Excelência fala da questão da Rasa, muito bem lembrado, eu tive uma conversa essa semana com alguns urbanistas e arquitetos, e nós precisamos levar esse conceito, levar essa legislação para Sem Braças. Nós precisamos avançar com o projeto, com a lei aprovada na Rasa, vereador Dida, também para Sem Braças, para poder, dentro de Sem Braças, regularizar a quantidade de comércio que nós temos dentro de Sem Braças, através de uma legislação específica para a área. Então, só para parabenizar Vossa Excelência e fazer esse cumprimento que é muito pertinente. Obrigado. Sim, e conversando com o Humberto, nós falávamos novamente, eu falava com ele novamente sobre o plano diretor do comércio. Nós tivemos uma conferência, se eu não me engano, em 2014, que foi a Conferência das Cidades. Isso aconteceu, não sei se foi no Hotel Atlântico, mas várias situações foram abordadas, como por exemplo, o plano de resíduos sólidos que nós votamos, mas o plano diretor do turismo, o plano diretor do comércio. O plano diretor do comércio, eu coloquei como uma indicação em 2016, está aqui, né? Teria que recolocar essa indicação. Mas o plano diretor de comércio é justamente para isso. É para regularizar dentro dos bairros, como Sem Braças, que já tem um comércio. Hoje, por exemplo, a gente vê ali, indo para o Cruzeiro, depois da curva do aeroporto, nós temos alguns estabelecimentos já ali naquele lugar, comerciais, que não tem o alvará. Então, não só o comerciante, o empreendedor, fica na insegurança jurídica, na incerteza de um fiscal, de mandar fechar porque ele não tem o alvará, como também os cofres públicos deixam de arrecadar. Então, a gente deve bater nessa tecla para não ficar tão dependente de repasse, senhor presidente, federal, estadual, como hoje assim o é, 80% repasse, ou seja, 20% é o que a gente arrecada. Então, oriundo a isso, ou para contribuir, a gente ter esses planos desenvolvidos, essas regularizações, aonde se tem comércio, temos comércio, por exemplo, que estão estabelecidos antes da Lei de Uso e Ocupação do Solo. A Lei de Uso e Ocupação do Solo de 2007, que veio e que, graças a Deus, ela foi votada e hoje está em vigor, mas tem que se também fazer um trabalho de regularização para aqueles comércios que estavam anteriores a 2007. Eu sempre coloco isso aqui porque, por exemplo, eu tenho a minha propriedade adquirida em 99. E a minha propriedade adquirida em 99 em Jeribá, eu comprei com uma fração de 450 metros quadrados.
Só que a lei do uso do solo, aonde eu estou em Jeribá, em 2006, diz que áreas em Jeribá, a fração mínima, o lote mínimo, são de 800 metros. Então, eu sempre dou esse exemplo. Eu sou um exemplo. Eu estou lá desde 99, 450 foi o que eu comprei. Mas a lei de 2006 vem dizendo que são 800 metros. E o que ficou para trás? Então, são essas regularizações que a gente precisa pontuar, porque o município, de fato, vai passar a arrecadar mais. E arrecadar mais é dar o retorno para o morador da iluminação, é dar o retorno do saneamento, é dar o retorno do calçamento. Então, a gente precisa, de fato, pensar nesse planejamento a médio e longo prazo. Como Humberto disse, Joyce, hoje nós precisamos fazer com que isso aconteça. O plano diretor do comércio, o plano municipal do turismo, para falar também. Eu tive em Balneário Camboriú, e daqui a pouco a gente perde uma parcela boa, presidente, do turismo para lá. Porque a cidade lá está realmente, você vê as coisas funcionando. O vereador falou aqui, pontuou sobre o alvará, vereador, eu quero parabenizá-lo, o vereador Lohan, porque Duque de Caxias, eu ouvi na rádio, vindo para a Câmara, o alvará sai em 48 horas. Então a gente precisa chegar nesse patamar para realmente não permitir que aquele que quer pagar o contribuinte, ele fique lá horas. Horas não, vereadores, anos. Eles fiquem anos tentando pagar, né? Então, a gente realmente precisa que isso funcione, de fato. E eu quero dizer mais uma coisa. Eu acredito que numa conversa, num diálogo, por exemplo, a própria Câmara pode, por que não, interferir e chamar os setores como a Fazenda. Chamar a Fazenda para conversar, porque se as coisas não acontecerem, vereador, daqui a pouco a gente vai ter que novamente ter uma outra legislação para determinar prazo de tramitação. Já pensou uma lei determinando prazo de tramitação e se aquilo não acontecer, tirar uma pontuação, sei lá, de alguém? Ninguém vai gostar, né? Então, pontuação, todo mundo busca dentro da sua produtividade a pontuação para ter o ganho do trabalho feito. Mas será que esse prazo de tramitação colocado, uma vez colocado, vai ter que ser obedecido, vereador Josué? Prazo de tramitação para os processos. Daqui a pouco, vereadores, a gente vai ter que fazer essa interferência enquanto Câmara, né? Então, eu quero parabenizar também todo o esforço, né, da Thalita e do Vitor, que estão lá. Mês passado foi com o ITBI, agora é com licenças de construção e também com alvarás, né, para que isso ande. Então, a gente precisa que realmente isso aconteça. Tá? Não mais a falar, acho que era só isso que eu tinha para colocar, senhor presidente. O senhor me deu 5 minutos? Brincadeira, eram 15, falei em 10. Em votação, autorização para passar para a ordem do dia. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Vereador Adiel da Silva Vieira. Presente. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Vereador João Carlos Alves de Souza. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador Josué Pereira, presente. Vereador Lohan Gomes. Presente. Vereador Miguel Pereira de Souza. Presente. Vereador Newton César Alves de Almeida. Presente. Vereador Valmir Martins de Carvalho. Senhor presidente, feita a chamada e a número regimental. Havendo o número regimental, daremos continuidade aos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer referente ao projeto de lei número 3 de 2018. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Projetos de Lei número 3/2018, relatório de autoria do senhor Prefeito Municipal e dispõe sobre alterar o caput e o inciso 1º do artigo 4º da Lei de número 1010, de 11 de março de 2014 e da outras providências. A presente proposição esteve em pauta nos termos regimentais nos dias correspondentes à sessão ordinária de 6 de fevereiro de 2018,
não recebendo emendas ou substitutivos. Na sequência do processo legislativo, vem a propositura análise dessa comissão, a fim de ser apreciada quanto a seus aspectos constitucional, legal e jurídico, conforme previsto no artigo 71 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa. A Lei de número 1010/2014 criou o Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial do município de Armação dos Búzios. Dentre outros assuntos, a lei trata em seu artigo 4º da quantidade de membros do Conselho. No inciso 1º do referido artigo, são enumerados os representantes do Poder Executivo no mérito do referido Conselho. São previstos basicamente duas alterações. A primeira é a redução do número de componentes de 12 para 8. A segunda trata de alterar o dispositivo que apresenta os representantes governamentais. Importante lembrar que o presente projeto respeita o princípio da simetria, uma vez que está utilizando via correta projeto de lei para alterar a Lei de número 1010 de 2014. Outra faceta muito importante dos conselhos municipais é a paridade. Vê-se que, apesar da redução total de componentes, a paridade entre representantes do poder público versus representantes indicados pela sociedade civil organizada continua mantida. No tocante aos representantes de governo, passam a entregar ao Conselho apenas 4. São eles representantes da assistência social, da cultura, do desenvolvimento urbano e da educação, restando a sociedade civil através dos mecanismos previstos nos parágrafos do artigo 4º da Lei de número 1010 de 2014, escolher os outros 4 representantes. Portanto, no que compete analisar nessa comissão, não foram identificados óbices constitucionais ou legais para alteração da proposta. Tendo em vista o acima apresentado, opino pela aprovação do projeto de lei de número 3/2018, relatório Armação dos Búzios, 13 de maio de 2018, relator da comissão, vereador Valmir Martins de Carvalho. Parecer, diante do exposto, essa comissão acata o relatório ao projeto de lei de número 3/2018 de forma unânime ao parecer, Armação dos Búzios, 13 de março de 2018. Vereadores que compõem a comissão: Valmir Martins de Carvalho, presidente. Vereadores e membros: Josué Pereira dos Santos e Newton César Alves de Almeida. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Comissão de Turismo e Cultura, projeto de lei de número 3/2018, relatório de autoria do senhor prefeito municipal. O projeto em epígrafe dispõe sobre alterar o caput inciso 1º do artigo 4º da Lei de número 1010, de 11 de março de 2014, e da outras providências. A presente proposição esteve em pauta nos termos regimentais, na sessão ordinária de dia 6 de fevereiro de 2018, não recebendo emendas ou substitutivos. A seguir, a matéria foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que se manifestou pela aprovação do projeto. Na presente oportunidade, o projeto vem a essa Comissão de Cultura, de Turismo e Cultura, cabendo-me na qualidade de relator apreciá-la quanto aos aspectos definidos no artigo 77 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Armação dos Búzios. Ao fazê-lo, podemos analisar que a lei ora alterada trata de formação de Conselho Municipal de Política de Promoção de Igualdade Racial, não vislumbrando ocorrências de ilegalidades, e no tocante ao mérito, o Conselho continua tendo sua representatividade paritária e democrática. Ante ao exposto, naquilo que me compete analisar, opino pela aprovação do projeto de lei de número 3/2018, o relatório Armação dos Búzios, 27 de abril de 2018. Relator, o vereador Adiel da Silva Vieira. Parecer, diante do exposto, essa comissão acata por unanimidade o relatório ao projeto de lei de número 3/2018, é o parecer. Armação dos Búzios, 27 de abril de 2018, presidente da comissão, vereador Adiel da Silva Vieira. Vereadores membros: Josué Pereira dos Santos e Joyce Lúcia Costa dos Santos. Senhor presidente, feita a leitura referente aos pareceres ao projeto de lei de número 3/2018. Questão de ordem, senhor presidente. Concedido, vereador. Registrar a presença do vereador Valmir Nobre. Está registrado. Em votação, o projeto de lei número 3 de 2018. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer referente ao projeto de lei número 18 de 2018. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, projeto de lei de número 18/2018,
Parecer as comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento, reunidas de acordo com o artigo 58 do Regimento Interno, constatado que o referido projeto dispõe sobre autorizado o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente no valor de R$ 3.853.075,97, visando atender convênios celebrados com o Ministério da Cidade e o Ministério do Turismo e da Altas Providências. O presente projeto está de acordo com o artigo 30, inciso 1º da Contanto. A proposição é constitucional, pois trata de matéria de interesse local. Quanto à redação final, o projeto de lei atende ao disposto à Lei Complementar de número 95/98. O projeto de lei está de acordo com o artigo 165 da Constituição Federal e artigos 40 e seguintes da Lei de número 4.320/64, na medida que apresentar-se-á de dotações orçamentárias a fim de dar a contrapartida do município para a realização do convênio. Opinamos pela aprovação do projeto de lei de número 18/2018, é o parecer, armação dos Búzios, 10 de abril de 2018, vereadores que compõem a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Valmir Martins de Carvalho, Josué Pereira dos Santos e Newton César Alves de Almeida. Comissão de Finanças e Orçamento, Valmir Martins de Carvalho, Gielda Silva Vieira e Newton César Alves de Almeida. Senhor presidente, feita a leitura, o relatório referente ao projeto de lei de número 18/2018. Em votação, o projeto de lei número 18 de 2018. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer referente ao projeto de lei número 26 de 2018. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, projeto de lei de número 26/2018, parecer, as comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento, reunidas de acordo com o artigo 58 do Regimento Interno, constataram que o referido projeto dispõe sobre autorizado o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente no valor de R$ 1.159.768, visando atender convênios celebrados com o Ministério da Saúde. O presente projeto está de acordo com o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, portanto, a proposição é constitucional, pois trata de matéria de interesse local. Quanto à redação final, o projeto de lei atende aos dispostos da Lei Complementar de número 95/98. O projeto de lei está de acordo com o artigo 165 da Constituição Federal e artigos 40 e seguintes da Lei de número 4.320/64, na medida em que é apresentada anulação parcial de dotações orçamentárias a fim de dar a contrapartida do município para a realização do convênio. Opinamos pela aprovação do projeto de lei número 26/2018, ao parecer, armação dos Búzios, 10 de abril de 2018. Vereadores que compõem a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Valmir Martins de Carvalho, Josué Pereira e Newton César Alves de Almeida. Vereadores que compõem a Comissão de Orçamento, Finanças e Orçamento, Valmir Martins de Carvalho, Gielda Silva Vieira e Newton César Alves de Almeida. Senhor presidente, feita a leitura ao parecer referente ao projeto de lei de número 26/2018. Em votação, o projeto de lei número 26 de 2018. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em votação, a indicação número 70 e 71 de 2018. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convoco o vereador Miguel Pereira de Souza para uso da tribuna. Passo. Não havendo mais nada tratado do expediente ou da ordem do dia, eu encerro a presente sessão em nome de Deus. Está encerrada a sessão.